Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de tarô dos arcanos maiores. Hoje é uma aula voltada especificamente para o manuseio das cartas. Aqui nós temos o tarô completo para simbolizar de uma forma mais didática exatamente como você deve estruturar o manuseio dos arcanos para que você possa fazer uma leitura que nós vamos trabalhar aqui com 3 cartas, 6, 9 e 10 cartas, 12 cartas aliás, com o consulente. Essa metodologia é muito importante para que você identifique o nível da pergunta que é feita e o nível da resposta que deve ser conjunta ao que a pessoa busca, ao que o consulente busca. Para isso é sempre interessante que você já escolha um tarô, um baralho em específico que te agrade e principalmente converse com o teu íntimo, para que você possa trazer uma mensagem clara e realmente profunda para o consulente, tá ok? Então aqui eu vou fazer essa demonstração de abertura do baralho, e ao mesmo tempo de manuseio dessas opções para que você possa ter um aprofundamento melhor em como responder qualquer pergunta feita pelo consulente. Aqui nós temos embaixo da superfície do tarô um saquinho. É recomendável que você sempre tenha um ambiente preparado para guardar o seu tarô e até mesmo algo que vá encobrir esse tarô. Nunca é interessante que você deixe ele virado, tá? Aberto, com as lâminas apontadas para cima. Por quê? Todo arcano, toda carta, ela tem uma energia e isso vai estar emanando para o ambiente e consequentemente também para o seu inconsciente. Sempre vire o tarô, seja só com os arcanos maiores ou ele completo como está aqui, de costas, tá? Isso vai permitir que você proteja o seu baralho após a execução de uma consulta ou até mesmo o manuseio para retirada de cartas de consulta para você mesmo, ou seja, um direcionamento para o dia, perfeito? Pegou o seu tarô, colocando ele, guardando em um local ou até mesmo com uma proteção que pode ser a própria caixinha ou um saquinho como esse, é sempre interessante que ao final da consulta ou às vezes no início de um atendimento, você verifique todas as cartas que você pode colocar na mesa ou até mesmo manusear com a sua própria mão. Por que eu digo isso? A nossa metodologia vai ser voltada a você sempre trabalhar com os arcanos virados para cima, ou seja, da forma normal. Então você pega o seu tarô, o seu baralho e vai passando carta por carta para verificar se há alguma invertida, tá? Depois nós vamos falar também sobre a inversão das cartas. Note, aqui é uma carta invertida. O que você vai fazer? Vira ela, E consequentemente veja todas as outras que estão nessa mesma linhagem de apresentação. Feito isso, você de novo coloca o seu tarô, Conforme você for pegando agilidade, você já vai fazer isso mais rápido, Mas como vocês estão começando, nós vamos numa linha mais devagar para que justamente você possa pegar todo esse ensinamento, perfeito? Passou todas as lâminas, aqui no caso seriam os 22 arcanos, mas como é uma instrução, nós já estamos pegando o baralho completo. Fez isso, é interessante que você limpe cada canto do seu tarô, ou seja, ele tem 4 cantos, então você vai bater 4 vezes na mesa ou em qualquer local que você tenha ali de disponibilidade para abrir esse tarô. 1, 2, 3, 4. O primeiro contato com a limpeza do tarô foi feito. Em sequência, há pessoas que assopram, há pessoas que têm outras metodologias de funcionabilidade do tarô. Eu gosto de simplesmente dar essas 4 batidas e o tarô já está limpo. Haverá momentos em que você perceberá que o teu tarô ele já vai estar carregado. Nesse sentido, vai ter outra aula que vai explicar como você limpa o seu tarô, tá bom? Mas hoje nós vamos se atentar somente a esse sentido. Fez ali a primeira limpeza, você pode dar uma chacoalhada para que justamente a energia de um cliente que você já tinha atendido ou até mesmo a energia daquele dia possa ser espalhada para que você possa manipular o seu tarô. Aí faça o manuseio conforme você quer, pode jogar para a esquerda ou direita. Eu sempre recomendo que você trabalhe com os dois lados. Vai cair uma carta, não tem problema. Há outros profissionais que gostam de pegar as cartas, fazer 2 colunas aqui e embaralhar também. Eu aconselho, vai muito do seu cuidado com o tarô. Quanto mais cuidadoso ou cuidadosa você for, mais tempo você vai ter com essa ferramenta poderosa. Claro, você pode comprar novamente outro tarô, mas eu sempre aconselho que vocês tomem o máximo cuidado. Por quê? Isso não é brincadeira, é uma ferramenta de auxílio e quanto mais cuidado você tiver, melhor. Faça o embaralhamento do seu jeito, que mais te agrada,
né? Feito isso, você vai dar 3 cortes no baralho completo. 1 vez, 2, 3. Porque essa é a maneira que você vai apresentar o tarô para o seu consulente fazer a abertura. Sempre comece da esquerda para a direita e finalize da direita para a esquerda. Por quê? Você está trabalhando todos os lados da manipulação, ok? Tanto das linhas de esquerda quanto direita, dependendo da pergunta que a pessoa vai fazer. Exemplo, a pessoa quer saber uma questão de finalização ou até mesmo de quebra de feitiço, né? A pessoa quer saber se ela está sendo alvo de feitiçaria. Então por isso que você trabalha com a esquerda para a direita e direita para a esquerda. Novamente você faz esse fechamento, né? E aí por fim, uma última embaralhada e a abertura das lâminas, para que todas as lâminas saiam corretamente, tá? Não fique cartas muito juntas para que possam ter respostas parecidas. Perfeito? Feito isso, o teu tarô está embaralhado. O próximo passo é você abrir o leque para que a pessoa possa fazer a consulta. Finalizou o atendimento, você passa para a última parte do atendimento em si, que são as perguntas. Você vai abrir o teu tarô normalmente, ok? Se por vezes não sair exatamente como você quer, você pode dar uma mexida e você vai perguntar para o consulente, tanto online ou presencialmente, a pergunta. Faça a sua pergunta e essa pessoa vai fazer a pergunta X. Exemplo, gostaria de saber o que está afetando o meu casamento. Veja que é uma linha de pergunta de um nível médio, porém ela pode ser respondida assim com 3 cartas, porque é uma pergunta objetiva e de fácil resposta. A pessoa vai olhar o tarô, se for online você mesmo pode tirar essa carta. Eu sempre recomendo que se for você com o consulente online, você passe a mão por cima do tarô e deixe que a sua intuição apresente para você qual arcano você deveria te retirar. Então nós falamos 3. Sempre o tarô, se por vezes você está atendendo online ou presencial, se a carta cair invertida, ou seja, para o consulente, nessa questão aí sim você deixa ela invertida. Se for em outras situações em que você está respondendo dentro da leitura, pode inverter. Essa carta virada para o consulente representa um arcano em que a pessoa deve refletir sobre a pergunta. Exemplo, são 3 cartas, mas aqui, com esse arcano desse jeito, que é um arcano maior, que já representa questões intuitivas, questões voltadas ao inconsciente da pessoa, você já poderia falar para ela como é o imperador, que representa uma carta onde alguém está dominando o outro, pode literalmente falar para ela ou para ele essa seguinte resposta: o que você espera da tua relação? Você já vai dar um impacto na pessoa, automaticamente você vai fazer ela refletir, porque geralmente ela espera uma resposta de sim ou não. Em sequência, você tire outros 2 arcanos, que foi o que você pediu para a consulente. Veja que nesse caso todos os arcanos estão voltados para a consulente. Isso significa o quê? Você não vai responder, você vai deixar que a própria pessoa responda. Exemplo, ela queria saber essa questão dentro do casamento dela. Você perguntou o que ela espera dessa relação. Em sequência, você deve dizer que ela mesma está sabotando essa relação e por vezes ela deseja o fim. E aí o que a pessoa vai refletir? Não, mas eu não desejo isso. Eu gostaria que você me orientasse a como evitar tal situação. Você fala para ela, por ter saído um arcano menor, 2 arcanos menores, neste caso o pajem de ouros e o as de espadas, você vai dizer para ela, cuidado com as palavras que você traz para o seu casamento. Porque além dela ser a sabotadora dessa relação, ela consequentemente traz as palavras muito ásperas, ela não pensa o que ela diz, e aí ela acaba agredindo a outra parte, compreende? Então essa seria uma resposta em que você já teria uma profundidade muito boa dentro dessa questão. Claro que aqui já ia variar de outras maneiras, outras perguntas que você já deve aprofundar. Por exemplo, ela fez essa questão, você já traria outra questão para ela, que seria: como então a partir de agora ser alguém melhor dentro da minha relação? Você vai retirar essas cartas e você mesmo pode fazer essa pergunta. Você vai observar que o próprio tarô fala com o tarólogo, tá? Então não tem problema por vezes você trazer uma outra questão. Dito isso, como se tornar uma pessoa melhor?
Veja que aqui o tarô ele inverteu, ele veio para quem estava perguntando. Qual é a resposta? Ela deve se tornar uma pessoa melhor devido ao aspecto de estar mais próxima e não ser uma relação onde um quer ser mais que o outro ou em determinado momento alguém sobressai do outro. Está faltando diálogo, está faltando a proximidade, está faltando propósito. Em algum momento da vida de vocês, vocês esqueceram dos acordos, das uniões e da parceria dessa relação. Então, o grande fracasso ou o sucesso é o quanto você está disposta a fazer com que essa relação vá para frente, compreende? Então, nesse assunto, automaticamente você já encerrou a resposta que a consulente queria saber. Ela vai fazer outros direcionamentos, ou até mesmo se ficar alguma dúvida ainda dentro dessa tiragem, ela vai falar para você. Mas aqui você já pode falar mais alguma pergunta em relação a esse assunto e a pessoa vai dizer sim ou não. Toda pergunta que você finalizar, de responder, sempre retire os arcanos que foram apresentados. Tá? Você pode deixar aí, aqui sim, como está nesse caso, os arcanos virados para cima. Por quê? Porque você está trabalhando com todas essas energias que vão fazer com que você tenha a abertura, a intuição e a percepção da vida daquela pessoa, daquele consulente. Outra questão, que seria um pouco mais profunda, gostaria de saber em relação à vida do meu filho, que ele está com problema de saúde. É uma questão que já é de conotação de outra pessoa, não da consulente em si. Nesse caso, você pode fazer o quê? Uma pergunta, uma tiragem com 6 cartas. A mesma metodologia. Se a pessoa estiver na sua frente, você pede para que ela tire. Se não, você mesmo tire. Tá? 6 cartas. Por que 6 cartas? Porque conforme a profundidade da pergunta, será a sua resposta. Então, 1, 2, 3. Às vezes, você vai tirar do baralho um arcano, uma carta, e vem 3, 4, 5. Não descarte, porque essas cartas são realmente aqui, tem influência na resposta. 4, 5, 6. 6 cartas. Aonde eu vou começar a virar, André? Aonde eu vou fazer a leitura? Sempre de baixo para cima. Você vai pegar a última carta e você vira. E assim sucessivamente. Pode fazer uma linha só, pode fazer colunas de 2 e de 3, fica a teu critério, tá? A pergunta foi relacionada a filhos. Aqui, como o primeiro arcano já é o maior, automaticamente ele pode se conectar com a última carta, que é a menor. Se mesmo sendo 6 cartas, 2 cartas já conseguem trazer toda essa resposta que a pessoa queria. Aqui nesse caso, em relação à saúde, essa pessoa, ou esse filho ou filha, está com problema de saúde porque é uma mãe que aprisiona, ou um pai que quer definir o futuro do seu filho ou da sua filha. Ah, mas isso não é muito invasivo? Como é que eu vou falar essa questão para minha consulente, para o meu consulente? Você não pode ter medo de dizer a verdade. Se você está fazendo esse curso e deseja ser um profissional melindroso, você não terá o sucesso. Por quê? Você vai estar maquiando o que o tarô tem para dizer. E automaticamente, nas próximas perguntas, você vai ver que o tarô ele vai fechando as cartas para você. Você vai tendo a dificuldade para orientar o seu consulente. Então, essa resposta simples e direta é o quê? Você está limitando a vida do seu filho ou da sua filha. Como eu faço para que isso não ocorra mais? Você mesmo faz essa pergunta. O tarô ele vai falando tanto com o consulente quanto o tarólogo. Novamente, pode deixar todos os arcanos em mesa, não tem problema. Você sempre, quando responde uma questão, você pode tirar 2 arcanos ou 3. A resposta é o quê? Dê liberdade. Teu filho ou tua filha está com problema de saúde hoje porque você não aceita a relação que ela vive dentro de quem ela escolheu para amar. Compreende? Ou também pode ser questões voltadas à família. Como é que nós vamos definir isso? Tudo vai das perguntas anteriores e das em sequência, perfeito? E mais, você respondeu a pergunta com 6 arcanos. André, toda vez vai ser 6 arcanos, 12 ou 3? Depende do tipo de consulente que você está trabalhando. Há consulentes que vêm com perguntas mais brandas e você consegue trabalhar normalmente com 3. Há outros que você vai trabalhar toda vez na mesa com 12 cartas, tá? Vamos agora para 9. Uma pergunta em que seria capciosa e que o tarólogo ou a taróloga tem que ter
muita perspicácia para responder. Exemplo, eu estou em um relacionamento e desconfio que o meu marido ou minha esposa está me traindo. Você vai para arcanos maiores, ou seja, cartas maiores, né? Nesse caso nós vamos trabalhar com 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, André, mas eu estou querendo puxar as cartas só desse monte. Posso? Pode. Tudo que vai é intuição. Mas não deixe que a sua intuição seja sabotada pela tua razão. Ou seja, não, eu tenho que tirar de todos os lados. Você não tem que nada. Você tem que deixar o atendimento fluir naturalmente, ok? Então a pessoa quer saber se está sendo traído ou não. Geralmente, já dou essa dica para vocês, você nunca fale direto sim ou não. Você vai dar uma abertura de leque em que a pessoa consegue identificar pelas entrelinhas essa resposta. Nunca dê automaticamente essa resposta de sim ou não, porque você vai estar interferindo na vida da pessoa. E o tarólogo ele deve orientar. Essa é a grande diferença. Então, 9 cartas, você vai abrir da maneira que você quiser o jogo. Pode ser com a mão esquerda, pode ser com a mão direita, isso não tem problema, tá? Olha lá, essa questão de traição, você poderia dar essa resposta para a pessoa, tá? Claro que cada profissional vai ter sua intuição e vai trazer um direcionamento. Talvez você já tenha um conhecimento do tarô e aqui para você cairia outra leitura. Eu estou errado? Você está errada? Não, todos estão certos. O que deve ser ajustado é a intenção e, consequentemente, o que você percebe de resposta para ser dado naquele momento. Dentro dessa pergunta que a consulente ou o consulente fez, representa que essa questão de traição é algo em que ela ou ele coloca a mesa por conta de uma não mais atração ou participação do meu parceiro ou parceira na minha vida. Veja que o 5 de espadas representa isso. Ou seja, neste tarô, que é o qual eu trabalho, você também não precisa trabalhar com esse, né, que é o Spellcaster Tarô, é uma linha americana, você pode escolher qualquer tarô, mas eu sempre recomendo que você comece pelo tarô de Marselha, ok? O clássico, e aí você vai expandindo para outros baralhos depois. Veja que aqui representa um guerreiro, cujo qual nós não sabemos se ele está indo para a batalha ou se ele está voltando. Isso significa o quê? Um desgaste mental. Todos os arcanos do naipe de espadas representam a mente. E veja que dentro desse arcano e deste modelo de baralho, há alguns lobos atrás. Isso representa o quê? Proteção. Então, dentro da pergunta da consulente do consulente, ela já sabe a resposta. Então você pode falar para ela, você já sabe essa resposta. Você simplesmente veio para confirmação. Então você já tem essa confirmação. Simplesmente dessa resposta. E junto, por ter saído o mago, um arcano maior que representa início de construção ou destruição por um não saber dos elementos que eu tenho em mãos, ou seja, as ferramentas que eu tenho para trabalhar, eu acabo me perdendo. Esse é um aspecto negativo dessa carta. Observe que há diversos elementos na mesa, mas o mago ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não tem a percepção se ora ele vai pegar a espada, se ele vai pegar a taça que representa o naipe de copas. Então isso significa o quê? Ela mesma não sabe se quer ou não quer, mesmo sabendo a resposta. Então, como sai um arcano menor aqui, o 6 de copas, você deve dizer assim, o que é prioridade para você? O teu casamento ou mesmo sabendo a verdade, reiniciar um período de vida sozinho? De novo você joga a batata quente para a consulente resolver. E por fim, se mesmo assim ainda você sentiu que a sua resposta não foi consciente e assertiva, o 9 de copas ele representa felicidade, realização ou mensagens espirituais. Com essa tiragem você pode dizer, o seu casamento está fracassando por conta de não atração de um lado e por vezes você já sabe a resposta, mas você tem receio. Então, o que nós podemos orientar para ter um bom resultado dentro da sua pergunta, se conecte mais à sua espiritualidade. Independente da tua religião, faça aquilo que manda quando você busca uma solução no campo religioso, ok? Mas se a pessoa não tem uma religião, André, o que eu vou fazer? Fale para ela se conectar com a espiritualidade, com o sagrado, com aquilo que ela considera como divino. E aí ela vai ter a conclusão de como ter esse direcionamento, perfeito? Aqui, simples, direto, você respondeu a pergunta da consulente, ela com certeza fica satisfeita e retornará ao seu trabalho. Por quê? Você foi profissional.
Perfeito? Agora, uma pergunta que muitas vezes vai fazer com que haja uma abertura de 12 cartas são questões relacionadas à decisão dentro da vida dessa consulente. Exemplo, ela tem um imóvel e não tem certeza se esse imóvel é vendido ou não por conta de herança familiar. Veja que é uma questão envolvida a finanças, consequentemente tem participação familiar, ou seja, um grupo muito maior do que só uma pessoa, em que nós fizemos a tiragem de 6 cartas e consequentemente representa algo que pode mudar o destino dessa pessoa. Às vezes ela precisa desse dinheiro para investir em algo, ou consequentemente ela busca esse dinheiro para se livrar de algum problema junto à família. Então é uma pergunta bem mais profunda, e aí você vai tirar 12 cartas, daquela mesma metodologia já ensinada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Geralmente, quando você tira 12 cartas, a consulta completa já aparece aqui. Mas isso vocês vão aprendendo conforme a maturidade do trabalho chegar até vocês, ok? Com essas 3 cartas, você já poderia responder a consulente. Mas não seja foito ou afoita, sempre espere a abertura total. Conforme depois você for tendo experiência, com essas 3 cartas você já poderia dar resposta. E eu já vou explicar o porquê. Tira a carta. É legal que você faça uma análise rápida de todos os arcanos e aí sim solte a resposta. Vamos primeiro pela tiragem completa. Essa questão do imóvel a ser vendido e se seria logo, se ela teria prejuízo ou assertividade dentro desse resultado final, representa o quê? Dentro dessa questão dessa consulente, não é uma boa ela estar envolvida linha de frente para a venda desse imóvel. Por quê? Já é uma energia negativa em que há muita briga, tá? Há muita briga, muito ressentimento, muita mágoa e provavelmente esse imóvel é fruto de um acidente, ou seja, quem era dono dele faleceu de uma forma trágica ou drástica, tá? Como que eu sei disso? Cartas que nós chamamos fechadas, cartas escuras, né? Dependendo do tarô, você vai conseguir ver que são cartas um pouco nebulosas, um pouco complicadas, ou aquele que dá uma aflição quando você olha para elas, tá certo? E aí, então, não é uma boa para que ela esteja na linha de frente. O que deve ser feito é que ela coloque pessoas mais experientes ou que já têm um domínio dentro daquela área de imóveis, de venda de imóveis. Então, quem deve estar à frente, seja um parente, um irmão, né, ou até mesmo o esposo dela, tá? Ou dele, né? No caso, se for homem, seria a esposa. Mas aqui é uma figura masculina, então nesse caso é necessário a mão firme de um homem, tá? Como eu disse para vocês, né? Essa seria uma resposta em que com 3 cartas já poderia ser respondido. Por quê? Digamos aqui, 2 de paus, claro que no manuseio dos arcanos, alguns arcanos eles se alteraram, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Veja, 2 arcanos menores e um maior. O maior sempre prevalece ao menor, mas nessa sequência 2 vieram à frente, 2 menores e um maior por fim. Isso significa o quê? É uma situação perturbadora, não é favorável ao caso que a consulente seria o arcano maior. Perfeito? Então já seria não para ela aqui. Só que como nós não estamos trabalhando com perguntas e respostas só de sim ou não, você vai dar a profundidade. Por quê? Ela está no lugar errado. Quem deve estar trabalhando é alguém que está próximo a ela e tem esse autocontrole maior. Compreendeu? Então aqui seria uma tiragem bem mais fácil para que vocês conseguissem entender essa metodologia, ok? Então aqui nós ensinamos 3, 6, 9 e 12 cartas, para que justamente vocês compreendessem o manuseio melhor da tiragem dentro do tarô. Óbvio, há diversas outras maneiras e conforme você for aprofundando dentro do entendimento dos arcanos, você vai ter uma rapidez, uma agilidade e consequentemente outras formas de trabalhar dentro dessas linhas apresentadas aqui. Espero que você tenha entendido e gostado do conteúdo e não fique só aqui, pratique e avance para outras formas de estudo, que é só assim que você vai conseguir se tornar um profissional de qualidade. Não adianta só estudar a primeira instrução que é apresentada. Une o que você entendeu com o que teu coração pede de aprofundamento dentro desses estudos. Até a próxima!